Fala Samurai, beleza? Então, a gente vai começar essa série de vídeos em que cada vídeo a gente vai falar sobre um assunto interessante, um assunto que vai melhorar o seu desenvolvimento, tanto no Dart quanto no Flutter. E a ideia é que você vá participando, vá comentando, vá pedindo sugestões, porque dessa maneira eu posso ver o que vocês estão mais querendo saber, qual é o maior interesse de vocês, e eu posso focar nesses interesses de vocês, beleza? Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre um tema bem interessante, tanto no Dart quanto no Flutter, que é o uso de streams, certo? O Flutter ele tem uma ligação muito forte com streams, certo? Então, inclusive no início do Flutter, uma das gerências de estado, uma das formas de controlar o estado da aplicação recomendadas pelo Google era o próprio uso do block, daquela arquitetura block, que era fazer a transferência de dados entre a sua view e as suas classes de negócio via streams. Toda essa transferência era feita via streams. Então, é um aprendizado muito interessante. Por exemplo, também se você quiser e desejar trabalhar com Firebase, Firebase faz uso ostensivo de streams. Então é um conhecimento bem interessante. A gente vai ver nesse vídeo que tem várias coisas legais que você pode fazer com streams, que é algo bastante poderoso. Beleza? Então vamos começar, certo? Prefiro ir logo para a prática do que ficar falando muito, senão o vídeo acaba ficando meio chato. Mas vamos lá. Stream. Primeiro a gente tem que definir o que é uma stream. Eu gosto de falar que uma stream é um fluxo contínuo de dados. Então, eu gosto de pensar numa stream como se fosse um cano, é a analogia mais trivial que a gente vê por aí, e os dados vão trafegando por esse cano. Então, você coloca o dado de um lado, o dado trafega até o outro lado do cano. E você pode colocar quantos dados você quiser, que o dado vai trafegar por esse cano, beleza? Então, dada esse início dessa explicação, vamos para o código, porque fica até mais fácil de entender alguns conceitos no código, beleza? Então, já entrando de cara aqui no código, eu quero criar um string de números inteiros, que eu vou chamar de int string, beleza? Nada de muito absurdo, tá? Então agora eu quero retornar de fato um string de inteiros. Então eu vou criar um método que retorna um string de inteiros, chamado de getIntString, certo? E eu vou fazer uma coisa interessante aqui. Eu vou dizer que esse método ele recebe uma duration, porque eu vou simular essa string recebendo dados de acordo com a duration que eu passar como parâmetro, tá? Então eu vou fazer o seguinte: int i recebe 0, e eu vou fazer aqui o seguinte: while true, porque eu não quero parar de enviar dados para essa string, eu vou fazer o seguinte: i++ filter.delay de duration, e eu vou fazer aqui, ó, yield i, certo? Então você vê que ele já tá reclamando algumas coisas aqui, certo? Como é que a gente pode ajustar isso aqui? Primeira coisa, quando a gente usa o yield, esse yield é o cara que coloca os dados dentro da string. Então a gente tem que dizer que essa função ela é um async asterisco, certo? Da mesma maneira que quando a gente utiliza um filter dentro de um método a gente tem que colocar o async, no caso das streams a gente coloca async asterisco. Agora esse método ele está preparado para trabalhar com streams. Então só dando uma revisão no que esse meu método faz. Ele retorna uma string de números inteiros, que de tempos em tempos, que é a duração que eu passar, ele vai incrementar o valor desse inteiro e vai adicionar na string através do yield. Então, simulando aqui a execução, ó, o meu i começa com 0, ele entra aqui, incrementa o meu i é 1, aguarda a duração e emite o valor 1 na string. Depois o laço de novo, o i recebe 2, espera o tempinho e emite o 2 na string. Então, esse meu cara vai ser um string de inteiros como que eu queria antes. E agora eu vou vir aqui e vou fazer getIntString
passando uma duration de 500 milissegundos. 500 milissegundos, pronto. Beleza. Então vamos rodar esse cara aqui. Certo? Dart, main Dart. Não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque eu só tenho a minha string aqui, mas eu não estou fazendo nada com ela. Certo? Então agora a gente pode começar a fazer alguma coisa com essa string, que é aí que começa a ficar um pouco interessante. Muito interessante, na verdade. Então olha o que é que eu posso fazer. Eu posso vir aqui e posso fazer int.string lesson. Aqui eu vou colocar value e aqui eu vou dar um print no value. Certo? Então o que é esse método lesson? Esse método é um método que escuta os eventos da... Então toda vida que um elemento for adicionado à minha string, esse lesson vai ser executado e eu vou imprimir esse valor. Quando eu rodar isso aqui agora, ó, você vê que ele vai imprimindo. Vamos botar 1 segundo, senão fica meio complicado de ver. Certo, vamos. Ó, opa. Duration. Tá certo. Dart main.dart. Opa. Filter.delayed. Ah, tá. Faltou o await aqui. Eu não estou esperando esse feature. Vamos lá. Pronto. Então, beleza. Ó. Esperou um segundo, apareceu. Um segundo, apareceu. Então, a cada segundo, um valor está sendo adicionado na minha string. Eu estou escutando essa string. E o valor que está chegando, eu estou imprimindo na tela. Eu posso fazer isso aqui também dessa maneira. É uma feature do Dart. Eu posso só jogar o print aqui. Porque esse meu listener recebe um parâmetro e eu estou passando esse mesmo parâmetro para o print, então eu posso fazer basicamente assim. E eu obtenho o mesmo resultado, certo? Outra coisa interessante que a gente pode fazer. A string tem um método chamado map, certo? Um método chamado map, que ele pega um valor e eu consigo mapear esse valor. Então eu posso pegar esse valor e retornar o dobro desse valor. E posso continuar escutando e imprimindo o resultado desse map. Então dessa maneira eu consigo que a minha string só retorne números pares, porque antes de eu imprimir na tela eu estou fazendo o mapeamento desse valor para um valor par, que é multiplicar por 2. Beleza? Então esse mapa é muito poderoso. Você pode fazer qualquer tipo de processamento aqui. Outra coisa que eu posso fazer, eu não preciso retornar um inteiro aqui. Eu posso retornar um booleano. E esse booleano vai me dizer se aquele valor ele é um número par ou ímpar, porque eu estou fazendo mod 2. Ó, então false 1 é ímpar, 2 é par, 3 é ímpar, 4 é par. Então eu consigo fazer qualquer tipo de transformação de dados. Então esse map ele é muito poderoso. Então você já começa a ver aqui que as strings elas podem ser combinadas, modificadas. Você pode fazer várias manipulações naquele dado até você chegar no resultado original, certo? Então quando a gente usa, por exemplo, no Flutter, tem muita gente que usa para fazer manipulação de formulário. Então, faz combinação de string para ver os valores dos formulários. Então, você tem que perceber o quão poderoso é isso. Aí o uso, você que vai dar, certo? Outra coisa interessante, tem um operador bem legal chamado distinct, certo? Esse distinct, o que ele vai fazer? Ele não vai emitir resultados iguais na string. Então, por exemplo, aqui, se eu estiver sempre emitindo o valor 5, ele vai emitir o valor uma vez e não vai emitir mais. Porque o distinct faz essa proteção de números iguais não serem repetidos consecutivamente, certo? Um exemplo prático imediato disso, quando a gente está fazendo algum tipo de pesquisa que vai buscar uma informação no API.
Então, digamos que eu esteja pesquisando filmes e eu quero pesquisar Titanic. E eu coloco lá na pesquisa Tita, aí dou Enter, a pesquisa é feita, depois eu apago o A e boto o T de novo e aperto Enter de novo. Se eu estivesse usando Distinct, eu não ia fazer a pesquisa de novo. Eu ia deixar o meu código mais otimizado, porque ele só ia fazer uma requisição ao servidor. Porque ele já tinha feito essa requisição anteriormente, então ele não precisa fazer de novo a mesma. Então é um bom uso do operador Distinct. Outro operador interessante, operador chamado reduce, certo? Que ele pega, deixa eu voltar aqui para ele pega o elemento anterior com o atual e eu posso fazer qualquer tipo de processamento aqui. O que eu vou fazer aqui? A soma deles. Previous mais element, certo? E para exemplificar isso aqui, eu só vou fazer isso aqui enquanto i for menor ou igual a 5. Certo? Então eu consigo aqui, ó. Eu consigo aqui que o meu soma ele vai ter a soma de todos os valores de 1 até 5. Então vou somar 1 com 2 dá 3, aí o resultado eu vou somar com 3 dá 6, o resultado eu vou somar com 4 dá 10 e o resultado eu vou somar com 5, para dar 15. No caso vai dar 21, eu acredito que dê 21 porque ele vai menor ou igual a 5, certo? E aqui eu vou diminuir, ó, milliseconds, só para ficar mais rápido a gente não espera muito. Então se eu rodar aqui de novo, opa, aqui eu tenho que dar um await e para isso eu tenho que colocar um async aqui, porque o reduce ele retorna um future. Então 21, ele fez a soma de 1 até 5. Então eu reduzi usando o reduce, eu fiz a redução dessa minha string para um número, que foi a conversão da soma de todos os números entre 0 e 5. Beleza? Então, isso é só um gostinho dos operadores que eu queria dar, só para você ver o quão poderoso é isso. Eu falei de alguns operadores, strings tem diversos operadores, e quanto mais você souber sobre os operadores, melhor seu código vai ficar e mais robusto, beleza? Mas o que eu queria falar de string, pelo menos no lado do Dart, era isso. Agora eu queria ir pro lado do Flutter, certo? Como usar strings no Flutter. Então eu vou criar aqui um projeto Flutter. Eu vou entrar nele aqui. String. E vou abrir ele aqui no VS Code. Certo, aí eu vou só pegar esse código de criação aqui da string, porque eu vou usar ele de novo aqui. Então eu vou só colocar ele aqui dentro, certo? Pronto, dá uma formatada. Aí vou tirar aquele lixo que sempre vem nos projetos, né? A gente não vai precisar, Vamos precisar só do básico, porque a gente só quer ver como é que funciona ou como usar os strings no Flutter. Vou tirar isso aqui. Vou tirar isso aqui. Aqui também. Vou tirar esses elementos. E por enquanto aqui eu não vou fazer nada. Certo? Vou tirar esse outro comentário aqui. Pronto, beleza. Então vamos lá. Eu já tenho a minha string aqui. Eu vou somente tirar esse appbar também. Pronto. Então eu vou criar agora o meu campo string aqui. Int string. Certo? Vou iniciar esse cara no meu init state. Int string recebe get int. Opa. Int string recebe get int com duration de 1 segundo. Seconds. Opa, meu VS Code tá complicado hoje, mas beleza, vai dar certo. Então pronto, já tenho a minha string de inteiros aqui.
eu quero colocar essa string de inteiros na tela, certo? A gente vai fazer uso então de um widget bem legal, que é o widget chamado String Builder, que é um widget próprio para trabalhar com strings. Então ele tem aqui dois campos. O primeiro campo é a string que eu quero manusear, que é a minha int string. Eu vou trabalhar aqui com string de inteiros, então eu posso colocar aqui para facilitar, para a ideia me ajudar com os tipos, certo? Outra coisa legal, eu posso passar um valor inicial, que por enquanto eu vou botar 0. Digamos que eu queira começar com o valor 0. E aqui a gente tem um método builder, que ele recebe o contexto, ele recebe um objeto chamado snapshot, certo? E aqui, toda vida que um elemento, no caso inteiro, for adicionado a essa minha string, esse método builder vai ser executado novamente. Então, ó, eu vou botar aqui return text texto e eu vou colocar aqui um print. Eu vou colocar, deixa eu abrir aqui o meu emulador. Só um minuto. Não é esse projeto que eu quero, é esse. Deixa eu ir abrindo aqui meu emulador. Mas aqui eu vou dar um print. Posso até deixar esse cara sempre na tela. Aqui eu vou dar um print executando builder. Quando eu rodar aqui, você vai ver que ele vai imprimir ele vai executar esse print aqui várias vezes, porque a cada segundo, né, que é o tempo que eu coloquei, um valor está sendo adicionado à minha string e esse builder está sendo executado novamente, consequentemente ele vai imprimir isso aqui, certo? Então vamos aguardar um pouquinho, que no começo a gente sabe que ele demora um pouquinho para subir. Então, eu quero mostrar só esse print primeiro, mas depois eu quero mostrar como é que a gente vai pegar o valor da string que está sendo enviado e a gente recebe através desse objeto snapshot e como que a gente utiliza isso na tela, certo? Vamos lá, VS Code, me ajude. Pronto. Ele vai instalar aqui e vamos prestar atenção, vamos dar uma limpada aqui, vamos prestar atenção. Ó, executando builder. Por quê? Porque a cada segundo um valor está sendo adicionado na string e o que eu falei? Que toda vida que um valor é adicionado numa string que está sendo utilizado por um string builder, o método builder é executado, certo? Então a gente pode simplesmente fazer o seguinte: o texto que eu vou mostrar é o meu snapshot.data. Isso vai ser um inteiro, então eu vou colocar aqui um toString. E vamos ver se isso funciona. Opa, funciona. Eu posso até colocar um style nesse cara. E aumentar um pouquinho a fonte desse cara. Font size 120, vai ficar bem grande. Pronto. Então, ele parou porque eu limitei aqui a 5, né? Então eu quero para sempre. Vamos rodar de novo. E agora, ó, eu tenho o meu contador rodando infinitamente através do uso de um String Builder.
o que eu acho mais interessante aqui? Se eu colocar um print aqui, ó, esse print só vai ser executado uma vez, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ele só vai ser executado uma vez, a primeira vez que eu executar o build desse método. E mesmo assim, a tela está se atualizando. Porque o Stream Builder, ele garante que só o builder dele vai ser executado. Ele não precisa rebuildar o componente todo. Então o Stream Builder é um widget muito interessante porque você consegue otimizar e você consegue rebuildar só aquele canto do widget, aqueles widgets que você deseja. Você não precisa ficar rebuildando a tela toda. Então você consegue fazer umas otimizações muito boas com o Stream Builder. Beleza? Para finalizar tem um tópico bem interessante que eu queria mostrar aqui. Então deixa eu tirar esse Stream Builder. Certo? E eu vou fazer agora o seguinte. Eu vou fazer int stream.lesson e vou dar o print. Certo? Isso aqui é a dicasinha pro. Essa dica aqui você vai ver agora e não vai esquecer nunca mais. O que ele vai fazer aqui? Ele vai ficar imprimindo aqui no console o valor, né? O valor que eu estou emitindo na stream. Para ir agilizando, eu vou fazer aqui uma navegação, porque vai fazer parte do meu exemplo. .push replacement material page route builder, e aqui eu vou colocar um scaffold em branco, certo? Eu só quero fazer a navegação. Você vai já entender por quê. Pronto, então beleza. Executando o build e tá imprimindo o que eu estou colocando aqui nesse lesson, certo? Vou recarregar de novo. Olha o que eu vou fazer agora. Esse push replacement, eu faço a navegação e a tela que eu tiro ela da lista de telas, da pilha de telas, certo? Então, eu nunca mais vou conseguir voltar para aquela tela. Então, deixa eu fazer a navegação. Não sei porque que ele não fez a navegação. Espera aí. Deixa eu recarregar aqui. Navigate point push replacement. Vamos matar esse. Às vezes a gente precisa matar para ver o que está acontecendo. Vamos de novo. Flutter. Dá um Flutter clean. E dá um Flutter run. Certo? Então qual é a ideia aqui? A ideia é que com esse push replacement eu vou apagar a tela que eu estou atualmente. Certo? E você vai ver que vai acontecer uma coisa interessante e perigosa. Vamos lá, vamos lá. Enquanto ele está demorando aqui, eu vou dar uma explicada no que vai acontecer. Você vai perceber que mesmo eu saindo dessa tela, ele vai continuar imprimindo aquele valor aqui no console. Por que ele vai continuar imprimindo? Porque a minha stream continua aberta, certo? Em nenhum momento eu fechei a minha stream aqui, apesar de eu não estar mais nem na tela, certo? Então, ó, vamos recarregar aqui. Ó, ele vai imprimindo aqui. Quando eu clico aqui, ó, eu naveguei. Eu estou em outra tela, o botão desapareceu. Mas ele continua imprimindo. Por quê? Porque essa minha stream continua aberta. Em nenhum momento eu fiz nenhum tipo de desalocação ou cancelei os eventos da minha stream. Isso aqui é um leak de memória.
É um vazamento de memória. Eu tenho uma string atrelada a uma tela, que ela foi já deletada, ela já saiu da árvore de widgets, não tem como eu voltar para ela, e essa minha string está aberta, emitindo dados, fazendo processamentos. Isso é um leak de memória. Eu podia ter aqui dentro desse listener um método custoso computacionalmente, e eu ia ficar com essa memória sendo usada para sempre. Minha aplicação aqui está vazando memória, está leakando. Então isso é um problema muito sério quando a gente trabalha com streams, certo? Quando a gente usa o Stream Builder, ele faz esse controle para a gente. Quando, por exemplo, eu mudasse de tela, o próprio Stream Builder ia se encarregar de cancelar aquela stream. Mas como aqui eu não estou fazendo uso do Stream Builder, eu tenho que manualmente cancelar essa stream. Então como é que a gente faz isso? Existe um objeto chamado Stream Subscription, certo? Subscription. E toda vida que eu faço o listen em um stream, ele retorna essa subscription. Então eu posso atribuir a esse meu objeto aqui. Com isso, eu posso vir bem aqui no método dispose e fazer o cancelamento da minha stream. Stream.cancel, certo? Então, esse método dispose, como você bem sabe, ele vai ser executado quando eu fizer a navegação da tela, quando esse widget for sair da árvore de widgets. Então, quando esse widget for sair da árvore de widgets, eu vou fazer o cancelamento da stream, vou liberar qualquer tipo de memória que tem que ser liberada aqui e não vou causar um memory leak na minha aplicação, certo? Vamos ver se isso funciona. Agora, com esse cancelamento aqui da subscription, quando eu navegar, é para ele parar de imprimir no console aqueles valores que ele vinha imprimindo, né? Porque agora, quando eu chego no método dispose, eu cancelo a execução da minha stream. Vamos ver se funciona. Vai aparecer aqui, ó. Beleza? Tá imprimindo. Quando eu fizer a navegação, ó, naveguei, ó. Agora parou. Por quê? Porque a conexão com essa stream foi interrompida através desse subscription.cancel. Então toda vida que você criar uma stream e você tiver sobre o controle dessa stream, você que der o listen, o caso do Stream Builder, por exemplo, o Stream Builder que faz o listen. Mas quando você que está controlando essa stream, é uma ótima prática você sempre retornar a subscription, pegar uma referência para subscription e no método dispose ou onde quer que seja, quando você não estiver mais precisando dessa stream, você dá o cancel nela. Porque assim seu código fica mais otimizado e com mais seguro e sem leak de memória. Beleza? Então, pessoal, por esse vídeo é isso. Acho que eu dei uma geral de stream, falei de alguns usos. A gente vai falar ainda sobre streams no canal, a gente vai fazer outros vídeos. Eu penso em fazer recentemente um vídeo sobre o Firebase, que aí a gente vai ver na prática mesmo, utilizando o Firebase e como utilizar streams com o Firebase. E é isso. Deixem suas sugestões, digam o que vocês querem ouvir, que a gente vai programando aqui a nossa agenda para atender o que vocês mais estiverem precisando. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê na próxima. Valeu e até lá.